É isso aí, boa noite. A gente vai começar aqui agora a gravação da aula síncrona que está sendo dada ao vivo para a turma de cálculo 4, né? E a gente vai fazer então um estudo do roteiro que a gente estabeleceu para essa disciplina, tá? Então vamos lá então para o roteiro, ok? É isso aí. Deixa eu ir lá para o roteiro. Deixa eu só dar uma verificada, ver se eu estou transmitindo. Estou transmitindo, então tá tudo certo. Estou aqui no roteiro. A qualquer momento algum aluno ou aluna pode me interromper. Então o segundo roteiro, pessoal, ele vai falar das funções vetoriais e das curvas paramétricas, tá? Vou botar a mãozinha aqui. Então o que é uma função vetorial? Uma função vetorial vai ser uma função aqui, ó, que sai de um subconjunto. Eita, errado isso aqui. Espera aí só um instantinho que eu vou consertar. Que sai do subconjunto dos reais. Então ela é uma função que tem um parâmetro e chega num conjunto de vetores, que pode ser bidimensional, né, ou tridimensional. Normalmente, via de regra, a gente vai trabalhar com o nosso amado R2 e também o seu parceiro R3. Normalmente é R2, R3 ou algum pedaço, tá? E como que é a cara desse tipo de função vetorial, né? A cara desse tipo de função vetorial, por exemplo, no caso bidimensional, ela vai ser aqui um vetor, né, que depende de um parâmetro t, ok? E ele vai ter, então, como ele chega em R2, como chega num espaço vetorial bidimensional, ele tem duas funções coordenadas, f1 e f2 aqui, né? Então, a função vetorial ela carrega a informação de duas funções, né? Uma função para a coordenada x e uma função para a coordenada y. No caso tridimensional, a gente vai ter uma dimensão a mais, então vai carregar informação de três funções coordenadas, né? Ou funções componentes, como elas se chamam, né? Ok, então vamos para a mãozinha, vamos descendo, né? Então é uma função que sai do subconjunto de R e chega num espaço vetorial, tá? No caso é R2 ou R3 para a gente. Opa! Vamos então analisar nossos exemplos. A gente já mexeu com esse tipo de função no primeiro roteiro, tá? Então nosso primeiro exemplo, que eu chamei aqui de exemplo 1, né? É um exemplo de que já apareceu no roteiro 1 e também apareceu no Stewart, né? Ele considera esta função vetorial aqui, ó, f de t é x mais ta, x0 mais ta, y0 mais tb, z0 mais tc. Pô, x0, y0 e z0 são um ponto fixo, um ponto p, né, que é a ponta do vetor OP. Esse vetor V é um vetor de direção que tem coordenadas A, B, C. Então, esses aqui são coisas dadas, são números, né? E o nosso parâmetro, né, nossa variável, é esse tzinho que aparece aqui, aqui e aqui. Então, quem fez o roteiro 1 já sabe que essa função vetorial aqui, ela descreve a reta passando pelo ponto P0 com direção do ABC. As funções as componentes paramétricas são as funções componentes, né? Essa aqui seria o que a gente chamou de f1 de t, aqui seria o f2 de t e esse aqui é o f3 de t, tá? Deixa eu dar um check aqui tá, vou dar uma olhada aqui no Google Meet. Eu acho que se alguém falar eu vou escutar. Vou voltar aqui pro roteiro. Então tá, então vamos seguir adiante. Um outro exemplo aqui que a gente vai ver, o exemplo 2. Aqui, opa, saiu errado, vamos voltar um. Opa, exemplo 2. Ok. É o exemplo 2 do roteiro 1, né? A gente tem uma função escalar aqui, uma função de um subconjunto de R em R, né? E aí o gráfico dessa função pode ser descrito por essa função vetorial aqui, ó,
né, essa função vetorial aqui, que eu vou já separar aqui, ó, essa aqui, ó, né, t, y de t, né, aqui vai ser bidimensional, né, e as suas componentes são x de t igual a t, y de t igual a f de t. Aqui vamos para mais um exemplo aqui, ó, exemplo 5 do roteiro 1, uma outra função vetorial, deixa eu pegar aqui, que vai ser essa aqui, ó, f de t é seno de 2t, cosseno de 2t, para esse t variando de 0 a 2π. Tá? Funções componentes, né? Funções componentes aqui e aqui, tá? E essa função vetorial ela vai descrever uma circunferência de raio 1 que vai ser percorrida duas vezes no sentido horário, tá? Aqui ó, o componente aqui, ó. Esse aqui é o f1 de t, esse aqui é o f2 de t. Mais um exemplo recuperado aí dos materiais antigos, que é o exemplo 4, que é o exemplo 12 que foi apresentado no roteiro 1. Então aqui já vai ser uma função vetorial chegando no espaço tridimensional, que aí eu vou ter 3 funções coordenadas, tá? Então eu vou ter aqui o f1 sendo cosseno, o f2 sendo seno e a última sendo o próprio t. Essa função vetorial ela descreve uma hélice, né? E aqui estão as funções coordenadas, quer dizer, é algo que fica parecido com aquela passarela caracol que tem em Nova Iguaçu e tem em outros lugares também, esse tipo de passarela caracol. É uma hélice, você vai girando e vai subindo. Conforme você vai rodando no cilindro, você vai subindo a uma taxa t. Então aqui seria esse cosseno aqui, seria o f1 de t, o seno o f2 de t e aqui seria o f3 de t. Tá? Então uma coisa que a gente, quando define função vetorial, quer deixar clara é que a função vetorial, assim como o vetor, é uma entidade que carrega coordenadas, né? Então, uma função vetorial ela carrega 3 funções coordenadas, né? A f1, a f2 e a f3, no caso tridimensional, e só f1 e f2 no caso bidimensional. Então, ela carrega informação em 3, né, espaços. E com isso, a gente pode transferir a responsabilidade de certas propriedades para essas funções que a gente já conhece. Tá? Então, vou botar a mãozinha aqui. E com isso, a gente pode falar, por exemplo, de limite de uma função vetorial, né? Então aqui o limite de uma função vetorial, né? O limite de deu um probleminha aqui que eu já vou consertar. Aqui, ó, o limite de uma função vetorial que está aqui, ó, ele vai ser definido como sendo o limite de cada função coordenada que você tem, né? De cada função componente que você tem. Então você transfere a responsabilidade do limite para cada coordenada. Então vai existir o limite, né, de uma função vetorial se existir o limite de cada função coordenada. Assim, quer dizer, aqui, né, a função vetorial é uma entidade, né, é uma entidade do cálculo 4 aqui, ó, né? Mas as suas funções coordenadas, suas componentes, são funções do cálculo 1. Né? Então, com o conceito de limite do cálculo 1, a gente transfere o limite para o cálculo 4. Vamos ver então esse exemplo 5 aqui, ó, do Stewart. Tá? Eu vou lá no Stewart agora. Vou abrir ele agora. Aqui. Se tudo der certo, vai abrir na página que eu quero. 756. Se eu não me engano, eu não falei, mas eu acho que o exemplo 2, que é o exemplo de limite. Aqui, está até com essa seta que eu já deixei para eu não me confundir. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Olha, ele pede para determinar o limite do r de t, onde o r de t, né, é essa função vetorial. Aqui ele usa o conceito de versores. Está vendo aqui, ó? IJK, quer dizer, primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Então seria alguma coisa do tipo 1 mais t
ao cubo, vírgula, t é elevado a menos t, vírgula, seno de t sobre t. Então essa é a função vetorial. Ele pede o limite dessa função vetorial quando t vai para zero. Acabei de falar para vocês que a responsabilidade desse limite é jogada em cada coordenada. Então ele vem aqui e entra com esse limite em cada coordenada. Tá? Aqui, limite de 1 mais t ao cubo quando t vai para zero, isso aqui vai para 1. Tá? Limite de t elevado a menos t quando t vai para zero, isso aqui vai para zero. Limite de seno de t sobre t quando t vai para zero, esse aqui é o primeiro limite fundamental, isso aqui vai para 1. Né? E aí a tua resposta seria o vetor 1, 0, 1. Quer dizer, 1 na primeira coordenada, 0 na segunda, não parece, e 1 na terceira. Né? Então tá aqui. Vamos voltar lá vamos voltar ali pro nosso roteiro. Aqui. Bom, tá de volta. Roteiro. Mãozinha. Ok, vamos com a mãozinha. Então aqui, ó, vimos o exemplo 5. Agora a gente vai definir o que é continuidade. De novo, é a mesma ideia. A responsabilidade da continuidade num ponto, quer dizer, a função vetorial vai ser contínua num ponto A se cada função coordenada for contínua, que você consegue exprimir essa ideia, né, com isso aqui, ó, tá? Vai ser contínua, né, se limite de f de t, né, quando t vai para A é f de A, tá? Vamos lá para a mãozinha. Tá, então dá para levar a continuidade para cada componente, e a gente também vai levar a nossa amiga derivada para cada componente. Tentei sublinhar, mas ele está no modo aqui do coisa. Tá? E a gente vai definir a derivada igualzinho define a derivada lá no cálculo 1. Né? Aqui, ó. Então, como é que vai ser? A derivada da função vetorial no ponto A, né, quando existe, é denotada por f' de A, é o limite de f de A mais h menos f de A sobre h. Dá para fazer, né? Eu consigo dividir um vetor por uma constante. Tá? Então, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso aqui é constante. Tá? No caso que ocorre esse limite, eu acho que entrou alguém na sala. Vou lá rapidinho dar boas-vindas. Espera aí. Espera aí que eu tenho que ver aonde que eu vejo aqui. Não, acho que não entrou ninguém não. Fez um barulhinho aqui, mas eu me confundi. Espera aí. Opa. Pequeno equívoco. Vou voltar lá para o texto, então. Tá certo. Deixa eu só dar um check e ver como é que tá a filmagem. Tá dando certo. Então, vamos embora. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Então, vamos embora aqui de novo para o texto. Tá. E além disso, a gente conseguir definir algebricamente esse conceito de derivada, a gente também vai poder ter uma ideia geométrica, né? O que é o significado geométrico da derivada, né? Aí tá, você está ali uma função vetorial, ela descreve uma curva. Está aqui esse desenho com essa curva, né? Então o f de A aqui seria o ponto P, tá vendo? E aqui o f de A mais h seria alguma coisa um pouquinho mais para frente, que nesse caso dessa curva aqui está dando aqui, né? E aí o que você tem, né? Quando você pega o ponto P e o ponto Q, você tem aqui uma reta secante ao gráfico da tua curva que a função vetorial descreve, tá? E qual é a ideia da derivada? A ideia da derivada é fazer esse h ser cada vez menor, né? Ou seja, fazer esse q ser reduzido aqui, ó, ir de encontro ao p, né? E esse processo de limite, quando ele é bem sucedido, ele vai acarretar nesta configuração geométrica aqui, ó. Você vai obter aqui, né, a reta tangente ao gráfico no ponto P, tá? Então, a interpretação geométrica do vetor derivada, porque ele é um vetor, né, é o vetor tangente ao gráfico da função vetorial no ponto em questão, tá?
Ok, então. Vamos tocar o barco, mãozinha, né? Tá aqui o que eu acabei de falar, né? Tá aparecendo aqui, né? É o vetor tangente, né? E você pode também jogar a responsabilidade do cálculo da derivada em cada função coordenada. Olha aí. Então a gente está aqui, ó, a gente tem uma função vetorial que é x de t, y de t, z de t. Então a derivada, né, quando você conhece as derivadas das funções componentes, nada mais é do que derivar cada uma delas, né? A gente tem também aqui o módulo ou a norma, né, da derivada, né? E ela traduz a intensidade, né? Tipo assim, se esse movimento, se essa função vetorial descreve um movimento, né? Então a velocidade seria a derivada. Então é um vetor, né? Tem sentido, direção e tem uma magnitude, né? A magnitude é dada pela norma. Então temos dois exemplos para dar uma olhada. Temos o exemplo 2 e 3, ambos na página 764. Vamos lá dar uma olhada no nosso Stewart 764, exemplos 2 e 3. Vamos abrir ele aqui, 764, exemplos 2 e 3. Eu estou aqui na 756, eu vou lá para 764. Aqui, ó, 762, 763, 764, exemplos 2 e 3. Vou botar na mãozinha. Ah, é todo rabiscado. Isso aqui foi um teste que eu fiz. Vou desrabiscar. Aqui, ó. Pronto. Ok, então está desrabiscado. Então vou aproveitar que estava rabiscado, eu vou até usar a cor do rabisco. Então vamos para o exemplo 2. Tá. O que está pedindo o exemplo 2? O exemplo 2, ele está pedindo, né, ele fala assim, ó, para a curva r de t igual a raiz de t, raiz de ti, 2 menos tj, determinar o r' de t, desenhar o vetor posição e r de 1 e o vetor tangente r' de 1. Então, vamos lá. É o seguinte. Então, essa função vetorial ela é a tradicional raiz de t, 2 menos t. Né? Raiz de t, 2 menos t. É a tradicionalíssima. Né? Tá aqui. Ok. Né? Então, como é que a gente vai fazer o que ele está pedindo? Né? Determine r' de t. Bom, essas duas funções, né, são funções clássicas do cálculo 1. Então, é só derivar coordenada a coordenada. Né? R' de t vai ser o quê? A derivada de raiz de t, né, que é 1 sobre 2 raiz de t, né, e essa derivada aqui de 2 menos t, que é menos 1. Ele fez aqui. Está aqui, ó. Ele quer que a gente calcule no ponto 1. Então é só substituir o t por 1, né? Obtendo este vetor aqui. Tá, então a gente fez a parte de conta desse exemplo, né? Determinar o r' de t, já fizemos. Agora ele quer que desenhe o vetor posição e o vetor tangente. Bom, o vetor posição é você colocar o t igual a 1 aqui. Vai ficar a raiz de 1, que é 1, 2 menos 1, que é 1. Então o vetor posição é esse aqui. Perdão. Volta aqui, desfaz aqui. O vetor posição é esse bicho aqui. Tá? E qual é o vetor? O vetor tangente em 1. É esse aqui, é o meio menos 1. Né? Porque é o r' calculado em 1. Né? Aí uma coisa que acontece muito é que, veja bem, o vetor tangente no ponto 1, a r' de 1, é meio menos 1. Se você for fazer aqui, ó, o meio é aqui, ó, e o menos 1 vai ser um negócio mais ou menos aqui. Então o vetor tangente, ele é meio aqui, menos 1. Ele está aqui, ó. Então o vetor tangente é esse vetor aqui. Deixa eu botar o negócio aqui, voltar um pouquinho, ver se ele facilita para mim aqui fazer uma retinha melhorzinha. Não fez, ele está com
tá com malvadeza comigo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele faz aqui. Aí ficou melhorzinho, tá? Mas é comum a gente representar o vetor tangente em cima no final do vetor posição. Por isso que o livro coloca o vetor tangente aqui, ó. É esse vetor, é o mesmo vetor, tá vendo? Né? Até conseguir desenhar razoavelmente bem. Mas é comum a gente representar esse cara aqui, ó, no fim do vetor posição. Então tudo que foi pedido foi feito, né? A gente calculou a derivada, a gente achou o vetor posição e o vetor tangente e representou ele na forma tangente, né? Colocou ele com o ponto inicial no final do vetor posição. Vamos então agora para o outro exemplo, que é o exemplo 3, que a gente ficou de fazer também, né? Deixa eu botar aqui opa, perdão, deu um tilt aqui, botar aqui esse troço, um negocinho aqui diferente. Bom, ok. Exemplo 3. Determina as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas x igual a 2 cosseno t, y igual a seno t e z igual a t. Então aqui você está com a hélice representada por uma função vetorial, que é essa função. Aí, eu não quero essa cor, não. Eu quero essa aqui, que eu gosto desse azulzinho aqui. Esse azulzinho. Aqui, ó. F de t vai ser... ele chama de R. Também vou usar vou seguir o Stuart para não brigar com ele, não. Porque ele é um camarada legal. Tá aqui embaixo, né? Então, tá aqui embaixo. R de t... Ai, caramba. Eu tô bem na foto aqui. Vou botar aqui o quadradinho, que eu acho que fica melhor. Aqui, ó, R de t, ele vai ser o 2 cosseno t, seno de t, t. Né? O que ele quer? Equações paramétricas para a reta tangente. Né? No ponto 0, 1, π sobre 2. Né? Então, como ele deu aqui a função vetorial, eu já sei um ponto da reta tangente. Né? É esse ponto aqui. Ó, né? Se você reparar, esse ponto aqui esse ponto aqui, ele vai ser ninguém menos do que o R de π sobre 2, tá? Porque aqui, ó, é 2 cosseno t 0, seno t igual a 1 e t igual a π sobre 2. Então esse aqui é o parâmetro π sobre 2. Para achar a equação da reta tangente, só está me faltando o vetor direção. Mas esse camarada, ele é dado pelo vetor tangente. Então, vamos calcular o vetor tangente. Então, tá, basta derivar a primeira coordenada. Então, fica 2, derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno t. E derivada de t é 1. Então, tá aqui o bichão, o nosso amigo aqui, o vetor derivada. Mas eu não quero ele em qualquer lugar. Eu quero ele nesse parâmetro π sobre 2. Então, eu calculando ele em π sobre 2, vou ficar com menos 2, 0 e 1. Está aqui o meu vetor direção na direção tangente a esse ponto aqui. Ok? Então, tudo que eu preciso fazer para descrever as equações da reta tangente, né, é usar aquela fórmula clássica, né, que é o x é igual ao x0 mais a AT, y igual a y0 mais BT e z igual a z0 mais tc. Olha, meu A está aqui, ó. Meu A é o menos 2, o meu B é o 0, B, e meu C é 1. O meu x0 é o 1, é o 0, perdão. O meu y0 é o 1 e o meu z0 é o π sobre 2. Então ficou certo. O x0 é 0, nada, menos 2t. Y é 1 mais 0t, então é 1. E o z é π sobre 2 mais t. Ok? E aqui está um desenho da reta tangente no ponto em questão aqui, tridimensional. Né? Então eu vou passar para a próxima página aqui. Deixa eu passar para a próxima aqui. Pum. Opa, fiz alguma bobagem, eu acho. Não. 764, tá certo.
Deixa eu botar a mãozinha, vou passar para a próxima página aqui. Deixa eu só botar aqui. Ok. Vou salvar e vou abrir o roteiro. Vamos voltar pro roteiro. Tô de volta ao roteiro. Mãozinha, né? Já fiz esse exemplo aqui. Vamos então para um outro conceito que a gente pode fazer usando essa ideia de derivada. Essa ideia de derivada, ela permite, dentre outras coisas, calcular o comprimento de arco. Ou seja, qual é o comprimento da tua curva num certo intervalo, né, dada por uma equação vetorial, né? Se as funções forem razoáveis, você consegue calcular, né? Então vamos ver como é que se dá esse processo para calcular esse comprimento de arco. Vamos começar com um caso bidimensional, só para ter uma ideia. Então aqui é uma função vetorial x de t, y de t, né, de A até B. Então vamos imaginar que ela tem esse desenho aqui, né? Vamos imaginar que ela tem esse desenho aqui, né? Ela é uma curvinha aqui, né? Uma ideia para você estimar o comprimento dessa curva é fazer vários pontinhos e considerar a poligonal, né, ligando esses pontinhos. Então esses segmentos de reta vão dar uma aproximação para o que seria o comprimento da curva. E quanto mais pontos, né, mais próximo do que seria o comprimento da curva eu vou ficar. Então esse processo, né, se eu conseguir jogar essa quantidade de pontos para o infinito, eu vou ter, né, e essa jogada, né, jogar para o infinito, me resultar num número, né, apesar de ser um processo infinito, esse processo termina em algum momento, eu vou ter o comprimento da curva, né? Então já antecipei para vocês que a gente vai ter um processo de limite jogando essa quantidade de pontos para o infinito, tá? A gente faz umas contas com isso, né? Vai fazendo a conta, vai jogando propriedades aqui e vai chegar nessa ideia aqui, ó, né? Vai chegar nessa ideia aqui. Quer dizer, o comprimento da curva entre o ponto A e B é a integral da raiz da derivada da primeira função coordenada, x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado. A gente tem fica até chato falar dessa aqui. Eu gosto muito mais da versão vetorial que tem embaixo. Olha, o comprimento da curva ele é a integral da norma da derivada, né? A norma da derivada. E fica mais fácil de você até, acho que, decorar, né? Então esse que é o conceito de comprimento de arco, né? Então, para saber o comprimento da curva, né, você vai fazer uma integral. Quer dizer, essa integral vai ser tão difícil quanto o troço que aparecer aqui dentro, né? Às vezes é um negócio relativamente fácil de fazer, ok? Vamos ver um exemplo aqui mesmo no roteiro, tá? Exemplo 8, está aqui mesmo no roteiro. Ok. A gente tem uma representação do círculo no exemplo 3 do roteiro 1. Essa representação é x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. E o t indo de 0 a 2π. Né? Por que o círculo? Cara, o círculo é legal porque eu já sei qual é o comprimento do círculo, né? Então eu vou usar só a fórmula para conferir se ela bate, né? Então vamos lá. Eu tenho que, né, calcular as derivadas. Então a derivada do x é cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, né? A norma vai ficar, deixa eu botar na mãozinha aqui rapidinho, a norma vai ficar esse negócio aqui, né, ó. Né? E aí vai ficar então a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. A gente sabe que isso aqui é 1, né? Então fica a integral de dt de 0 a 2π, que é 2π, que é o comprimento da curva de raio 1, 2πr, né? Então é só 2π. Ok, vamos lá então, né? Esse processo, né, vamos ver que cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de processo. Veja bem, vamos usar uma curva parecida
com aquela que a gente estava usando, tá? Parecida. Pô, por que é parecida? Para mim é igual, professor. Não, meu amigo. É parecida porque a outra era T, aqui é 2T, tá vendo? Vai de 0 a 2π? Vai também. Só que aqui tem um 2zinho diferente, né? Vamos fazer o mesmo procedimento de calcular o comprimento, né? Ok, então x' vai ser derivada de seno é cosseno, derivada de 2t é 2, sai esse 2 aqui. Derivada de cosseno é menos seno, mas sai o 2 que está aqui dentro pela regra da cadeia. Então, vamos, né, calcular aqui a norma. Ficou 4 cosseno ao quadrado mais 4, né? Aí aqui ficou então raiz de 4, né? Fica 4, raiz de 4 é 2, o 2 saiu, ficou 4π. Caraca, professor, mas não é um círculo também? Eu falei, sim, é um círculo também, mas o círculo não devia ter 2πr? Sim. Só que qual é o problema, qual é a diferença do primeiro círculo para o segundo? O primeiro círculo era uma volta só, né? Esse segundo círculo aqui são 2 voltas que você dá. E a fórmula do comprimento de arco, ela conta as voltas que você dá. Ela não conta só a figura geométrica em si, ela conta quantas vezes a figura foi percorrida pela função vetorial, tá? E é isso que a gente está chamando a atenção nesse box aqui. Então, quando você for calcular de repente um comprimento de uma curva, né, de uma figura geométrica, de repente, presta atenção se na tua parametrização ela não está dando mais de uma volta, né? Que aí a fórmula vai contar essas voltas excedentes, tá? Então, vamos tocar o barco. E o processo para curvas espaciais é igualzinho. Tanto é que a gente vai manter, né? A gente vai manter até a mesma formulação vetorial. Olha aqui, ó, formulação vetorial. Comprimento é a integral da norma, né? Se tua função for bidimensional, essa norma é x² mais y² na raiz. Se for tridimensional, é x² mais y² mais z² na raiz. Então tá aqui, ó. Ok, é isso. Vamos então descer mais um pouquinho, tá com a mãozinha já. E aqui a gente chega ao exemplo 9, né, do nosso roteiro, que é o último exemplo, mas ele é o exemplo 1 do Stewart 2, página 769. Exemplo 1 da página 769. Vamos abrir aqui o Stewart, vamos lá, no exemplo 1 da 769. 769, exemplo 1. Também está rabiscado aqui, que eu fiz uma aula teste, eu vou desrabiscar. Aqui, pronto. Fiz uma aula teste e rabisquei o bichão. Mãozinha. Ok. Aqui está o exemplo 1. Vamos ver o que pede o nosso amigo exemplo 1. Tá, calcule o comprimento do arco da hélice circular de equação. Está aqui a equação da hélice. Aqui, ó. Opa. Quer que calcula do ponto 100 até o ponto 102π. Quer dizer, quando eu dou uma volta e vou lá em cima, né? Qual é o comprimento, né? Quanto que eu andei lá na passarela Caracol a hora que eu dou uma volta que eu saio em cima da entrada, né? Uma forma nerd de fazer isso é equacionar a passarela, né, por uma hélice e usar essa fórmula. Ok, vamos lá então. O que eu tenho que fazer? Eu preciso da derivada, né? Então a derivada é este bicho aqui, ó. Então R' de t vai ser derivada de cosseno é menos seno, tá aqui. Derivada de seno é cosseno, tá aqui. E a derivada do t é 1, tá aqui. Vou precisar da norma, né? Então vai ser a raiz de seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado aqui, mais 1. Ficou raiz de 2, porque aqui a gente sabe que dá 1. Tá? Então, como é que fica, né? O arco de 100 até 102π é o t variando de 0 até 2π. Então, vai ser o comprimento vai ser a integral de 0 a 2π da norma do vetor tangente, R' de t. Então, ficou a integral de 0 a 2π de raiz de 2 de t dt, que é 2, né? Que é 2π vezes raiz de 2, né? Que é 2 raiz de 2π. Né? Esse é o comprimento.
ok? Então a gente salva aqui, volta para o roteiro, né? Vamos voltar lá para o roteiro, tá? E no roteiro a gente está encerrado, né? Então esses são os conceitos que a gente, né, estudou nesse roteiro 2. Eu vou soltar a vinheta para encerrar a gravação, né, e volto para falar com o pessoal que está ao vivo no Google Meet. Tá? Deixa eu só afastar a canetinha aqui, voltar aqui para a gravação, ok. Eu me despeço, né, de vocês. Uma boa noite para quem está assistindo a aula gravada, né, e a gente vai fechar com a vinhetinha aqui agora.